But we have had people saying that they've seen things. I'm not a believer, but, you know, I guess anything's possible. We spoke to a government official recently who said the U.S. government had wreckage from a UFO in a facility on an Air Force base. Are you familiar with that? I haven't heard that, no. Nos últimos meses, algo inquietante começou a tomar forma nos bastidores da política americana. Algo grande demais para ser ignorado, estranho demais para ser descartado como mera coincidência e poderoso o suficiente para reacender discussões que a humanidade enterrou com medo de encarar. Um murmúrio que se espalha como fogo em capim seco, atravessando fronteiras, governos, grupos militares, fóruns clandestinos e os corredores mais secretos de Washington. A possibilidade de que Donald Trump esteja prestes a anunciar publicamente a existência de vida extraterrestre. Não como teoria, não como suspeita, mas como revelação oficial, transmitida ao vivo, capaz de desmoronar tudo o que conhecemos sobre ciência, religião e poder. Nos círculos de comentaristas políticos, o rumor começou tímido, quase como uma piada, um comentário solto em uma entrevista improvisada. Mas rapidamente tomou corpo, combustível e força. Pessoas que nunca falaram sobre o assunto começaram a aparecer na mídia com olhares tensos, respostas vagas e aquela pausa dramática de quem parece saber mais do que pode dizer. Ex-oficiais aposentados, consultores de segurança nacional, cientistas ligados a projetos nebulosos e, sobretudo, indivíduos que afirmam ter acesso aos tais programas especiais do Pentágono, passaram a sugerir, sempre de forma cuidadosamente ambígua, que existe algo muito maior em curso. Algo que Trump estaria considerando tornar público. E assim, o boato se transformou em tempestade. Vídeos virais começaram a circular nas redes sociais, mostrando supostos trechos de entrevistas antigas em que Trump fazia alusões misteriosas ao que ele chamava de coisas incríveis que as pessoas nem imaginam. Influenciadores de política começaram a especular que, em sua nova posição de destaque, Trump poderia enfim fazer aquilo que nenhum presidente antes dele ousou: romper o véu do segredo, desafiar os setores mais profundos da inteligência e revelar ao mundo o que existiria por trás das décadas de silêncio sobre UFOs, fenômenos não explicados e visitas de origem desconhecida. Com o passar das semanas, o clima ficou elétrico. Lives aconteciam a cada noite, com especialistas improvisados apontando para mapas, documentos supostamente vazados, imagens borradas de objetos não identificados e até gráficos que mostravam estranhos padrões de movimentação no espaço aéreo norte-americano. Cada detalhe era interpretado como sinal. Cada silêncio era interpretado como confirmação. As pessoas queriam acreditar, ou no mínimo, queriam a emoção de assistir ao desenrolar de uma narrativa que parecia saída de um filme de Steven Spielberg. Mas o verdadeiro ponto de virada aconteceu quando surgiram declarações de um ex-oficial de inteligência, afirmando ter participado de projetos relacionados a entidades biológicas não humanas. O tom controlado, a linguagem técnica e a aparente solidez profissional daquele homem criaram uma onda de choque que se espalhou em questão de horas. Essa frase, tão específica, tão carregada de implicações, desencadeou teorias de todos os tipos. Era como se uma porta tivesse sido aberta, não o suficiente para vermos o que há dentro, mas o bastante para imaginar o pior ou o mais incrível. E então, como gasolina lançada sobre brasas acesas, começaram a circular rumores de que Trump teria sido informado detalhadamente sobre esses programas durante seu primeiro mandato e que agora, diante de um cenário político polarizado, poderia estar disposto a usar essa informação de impacto global como parte de uma estratégia que uniria choque, narrativa histórica e uma tentativa de consolidar seu nome em uma dimensão quase mítica. É nesse ponto que surge a teoria mais explosiva: a de que Trump não apenas sabe sobre a existência de vida extraterrestre, mas teria sido autorizado a fazer a revelação no momento que considerasse politicamente mais conveniente.
Não há consenso entre os teóricos sobre quem teria dado essa autorização. Alguns falam em generais, outros em conselhos secretos, outros ainda em uma espécie de acordo internacional clandestino. Mas todos concordam em uma coisa: o anúncio seria devastador, transformador e mudaria para sempre o modo como as nações se relacionam entre si e com o universo. Com isso, documentaristas farejaram a oportunidade e começaram a produzir conteúdos que exploravam depoimentos de ex-militares, ex-agentes e pessoas que afirmam ter visto naves, corpos ou tecnologia que desafia as leis da física. Esses documentários, estrategicamente lançados em redes sociais, ampliaram ainda mais o imaginário coletivo. Alguns apresentavam cenas reconstrutivas tão bem produzidas que espectadores juravam que aquelas imagens eram reais. Outros focavam em entrevistas densas e tensas, nas quais entrevistados evitavam contato visual e pareciam medir cada palavra, como se temessem tocar em segredos perigosos demais. Enquanto isso, especialistas das mais diferentes áreas davam declarações que, embora não confirmassem nada, também não desmentiam. Astrônomos mencionavam fenômenos inexplicáveis observados nos últimos anos. Militares comentavam sobre anomalias registradas por radares ultramodernos. Pilotos relatavam objetos que voavam a velocidades impossíveis, com mudanças bruscas de direção que nenhuma aeronave fabricada pelo homem poderia realizar. E sociólogos analisavam o impacto que um anúncio desses teria sobre a estabilidade global. O mundo, de repente, parecia se preparar para algo. Igrejas começaram a debater teologicamente a existência de vida fora da Terra. Grupos espiritualistas interpretaram os rumores como prenúncio de grandes transições planetárias. Governos estrangeiros foram questionados por jornalistas e responderam com evasivas desconfortáveis. Tudo alimentava a sensação de inevitabilidade, como se estivéssemos prestes a atravessar um portal histórico. Agora, a pergunta que paira no ar é simples e gigantesca. E se realmente acontecer? Se Trump subir ao palco, olhar diretamente para a câmera e pronunciar as palavras que milhões temem ou desejam ouvir, não estamos sozinhos. Como reagiria o mundo? As bolsas de valores? As instituições religiosas? As grandes potências militares? Os cidadãos comuns, ao perceber que o universo é habitado e que inteligências desconhecidas podem estar observando nossa espécie há séculos? A sensação, difícil de descrever, é que vivemos o prelúdio de algo monumental. Rumores podem ruir de um dia para outro, mas esse, especificamente, parece ganhar força, densidade e eco. Pode ser o maior anúncio da história da humanidade. Pode ser o maior blefe político já concebido. Pode ser apenas o produto de uma era obcecada por mistério e espetáculo. Mas, até que o microfone seja ligado, até que um presidente abra a boca para contar o que realmente sabe, resta ao mundo aguardar. E o mundo aguarda com ansiedade, curiosidade, medo e uma estranha sensação de que algo enorme está se movendo nas sombras. Porque seja ficção ou verdade, uma coisa é certa: nunca estivemos tão próximos de encarar a pergunta que sempre perseguiu a humanidade. E se não estivermos sozinhos? E se nunca estivemos? Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. E nos vemos lá.